a gente tinha parado na permutação simples, né? E hoje, então, nós vamos ver o arranjo simples, né? Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos tomados P a Q. Tá? Então, os elementos aqui n, P a Q. Qualquer sequência ordenada de P posições escolhidos entre o n elementos existentes. O P tem que ser sempre menor ou igual a n. Nós já vamos entender o que quer dizer isso. Tá? Então, vamos pegar num exemplo. Exemplo 1. Dado o conjunto A, com esses números aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, vamos escrever todos os arranjos desses 4 elementos tomados 2 a 2, ou seja, de dupla. Quantas duplas diferentes eu poderia fazer com esses 4 elementos? Imagine que fosse aqui alunos, né? O aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 4. E eu quero montar duplas, né, para fazer um trabalho, né? Quais as alternativas que eu poderia ter para montar essas duplas, né? Então, ó, eu poderia ter o aluno 1 com o aluno 2, ou eu poderia ter o aluno 1 com o aluno 3, ou o aluno 1 com o aluno 4. Estou falando no aluno aqui, estou dando um exemplo para vocês, não necessariamente precisava ser aluno, poderia ser, por exemplo, faces de um dado, né? Ou eu posso ter aqui na sequência primeiro o aluno 2 e depois o aluno 1, né? Considerando que a gente tem uma sequência, né, de posições, né? Ou primeiro o aluno 2 e depois o aluno 3, ou primeiro o aluno 2 e o aluno 4, ou primeiro o aluno 3 e depois o aluno 1, e assim vai, né? Primeiro o aluno 3, depois o 2, primeiro o 3, depois o 4, primeiro o 4, depois o 1, primeiro o 4, depois o 2, e depois o 4, depois o 3. Né? Nesse caso aqui, a gente pode considerar que não tem repetidos, né? Porque eu não posso ter uma dupla do aluno 4 com o aluno 4 mesmo. Né? Ele não pode fazer o trabalho com ele mesmo, porque os trabalhos são em duplas, né? Então eu não posso ter os repetidos aqui. Mas eu posso inverter a ordem aqui, tá? Que seria uma situação diferente. Primeiro vem um, depois vem o outro, considerando que eu tivesse uma sequência aqui, ó. Tá? Então, sempre começa, né? Pelo menor aqui, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Depois eu começo o 2. 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4, depois o 3. E assim vai. Tá? Então, quantos subconjuntos eu consegui montar aqui, né? Se eu contar aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Desse conjunto aqui principal, eu consegui montar 12 subconjuntos agrupados em duplas aqui, 2 a 2. Poderia ser 3 a 3, poderia ser 4 a 4. Né? Quanto maior a quantidade aqui de agrupamentos, mais subconjuntos aí eu vou ter, né? Então, nesse caso aqui, nós temos 12 arranjos possíveis com esses números aqui, ó. Poderiam ser letras também, né? Então, para saber se a gente pode usar a forma do arranjo simples, né, e não da permutação, e depois a gente vai ver combinação, como é que a gente vai saber, né? Isso, eu sempre digo, né, no Enem, no vestibular lá, não vai dizer. Não vai dizer se vocês têm que usar arranjo, combinação. Vocês vão ter que ver o enunciado, ver o que está pedindo, ver os conjuntos, e aí por aí vocês vão ter que definir qual deles vai usar. Se vai usar permutação, arranjo ou combinação. E para descobrir isso, a gente tem que responder essa pergunta aqui. A ordem importa? Sim. Quando a ordem importar, se a resposta for sim, tá, eu posso usar a forma do arranjo. Se a resposta fosse não, a gente vai ver mais adiante, aí nós usaríamos a combinação. Por que a ordem importa? Né? Se nós olharmos o conjunto ali do exemplo 1, se eu tiver aqui primeiro 1 e depois o 2, vai ser diferente de primeiro 2 e depois o 1. Tá? Então não é o mesmo subconjunto aqui.
Se eu tiver primeiro 1, depois o 2, e eu tiver primeiro 2, depois o 1, não é o mesmo. Então, isso significa que a ordem está importando. Tá? É a mesma coisa que eu falar ali de cargos, né? Eu tenho diretor e vice-diretor. Né? Então, o João é o diretor e a Maria vice-diretora. Né? Se for Maria diretora e o João vice, é diferente. Tá? Então, se a ordem importar, a resposta for sim, eu vou usar arranjo. Tá? E para isso tem uma fórmula, né? Tá? Então, o arranjo ele é agrupado com N elementos e P posições. O que são os elementos? Vamos voltar lá. Ó, os elementos seriam aqui, ó, os números, esses números principais aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Esses aqui são os elementos. E as posições é como é que está agrupado aqui, ó. Posição 1, posição 2. Tá? Então, aqui o N é 4 e o P é 2. Então, o arranjo vai ser N e P. Né? No caso do meu exemplo ali, o N seria 4, porque eu tenho os números 1, 2, 3 e 4, e o P são os agrupamentos ali. No caso do meu exemplo, estava 2 a 2, né? Então, o P é 2. O N, que estava dizendo lá no início estava dizendo aqui, ó, que o P sempre tem que ser menor ou igual a N, não pode ser maior, o P não pode ser maior que o N, tá? Aqui, ó, por exemplo, é 4, né? E aqui é 2 a 2, ó. Então o N é 4 e o P é 2. São dois números sempre aqui no subconjunto. O N tem que ser sempre maior que o P, tá? Maior ou igual. Né? No máximo poderia ser 2 e 2. Vamos supor que eu tivesse aqui o meu conjunto de dois números, né? E os agrupamentos fossem 2, né? Eu teria 2 e 2, o P 2 e o N também 2. Mas nunca o contrário, né? Não poderia ser 4 aqui e aqui 2, né? Então tem uma fórmula, tá? Em vez da gente ter que montar o conjunto, porque se for agrupado 2 a 2 é fácil ali de montar o conjunto e contar. Mas vocês imaginam se fosse agrupado 4 a 4, já aumenta bem mais a quantidade de conjuntos ali, e aí tu pode acabar esquecendo de um, né, na hora que tu vai montar. Então para isso tem uma fórmula, que é essa aqui, tá? A agrupado aqui ENP, né, vai ser igual o n fatorial dividido entre parênteses aqui n menos p fatorial. Então, vocês vejam por que a gente viu os fatoriais lá no início, né? Porque na fórmula tem o fatorial, tá? Então, eu vou pegar aqui, fazer o n fatorial, e aqui dentro eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, e depois eu vou resolver o fatorial. Então, vamos usar agora a fórmula para calcular aquela mesma quantidade sem fazer a contagem, né? Tem que dar aqueles 12 lá. Então, se o N é 4 e o P é duas posições, são 4 elementos, né? Do meu exemplo lá. 1, 2, 3 e 4. E o P é 2. Por que o P é 2? Porque estava dizendo no enunciado que tinha que fazer duplas, né? Tinha que agrupar 2 a 2. Então, o N é 4 elementos e o P é duas posições. Vou substituir na fórmula ali, ó. Eu quero agrupar esses 4 elementos 2 a 2. Tá? Então eu quero saber o arranjo de 4, 2. Né? O n é 4, 4 fatorial, e aqui dentro do parênteses eu vou ter 4 menos 2, ó, que é o n menos p. Ó. Coloquei em cores diferentes ali, né? Verde menos azul. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui embaixo eu vou resolver 4 menos 2. Ó. Só que vocês viram aqui, ó, aqui deu 4 menos 2, deu 2 fatorial, né? Eu não preciso ir até o 1 lá em cima, porque eu vou poder cortar aqui com esse 2, ó. Vou poder cortar o 2 fatorial com esse 2 fatorial aqui. Vamos supor que fosse 3 aqui embaixo. Se fosse 3 aqui, eu iria só até o 3 aqui, 4 vezes 3 fatorial, tá? Para poder cortar com o de baixo. Então vejo a vantagem, né, que eu acabo podendo simplificar ali, né? Cortando esse 2 fatorial com esse 2 fatorial aqui, vai ficar só 4 vezes 3, ó, que é 12. Que é aquela resposta que nós tínhamos encontrado lá, contando,
né, os conjuntos, né? Então, por que a gente usa a fórmula? Para não ter que fazer não ter que montar os conjuntos e contar, né? Para mim saber a quantidade de possibilidades que eu vou ter de arranjos ali, eu aplicando a fórmula eu encontro direto o valor. Aí pode dizer assim, Sim, mas não é mais fácil eu montar o conjunto e contar lá que nem eu fiz lá no outro? sim, se for 2 a 2 até é, né? Se forem poucos números ali, se o número de elementos forem poucos e o número de posições forem poucas, é fácil de tu montar e contar. Mas se a quantidade é grande, vamos supor que aqui fosse 5 elementos e aqui eu quisesse grupar 3 a 3, já aumenta bem mais a quantidade de conjuntos, né? Então, fica mais fácil usar a fórmula. Tá? Por isso que a gente usa a fórmula. Vamos ver agora um outro exemplo aqui, né? Em vez de eu ter que interpretar o problema para poder aplicar a fórmula, a gente já tem aqui, ó, direto, né? O A com N elementos, que é 6, né? E 4 posições. Então, eu estou querendo agrupar aqui 6 elementos 4 a 4. Então, vai dar bastante, né? Conjuntos aí, né? Só que aqui já está dando direto, né? Arranjo de 6 elementos agrupado 4 a 4. É só aplicar a fórmula, então. Ó, o N é o 6, sempre o maior é o N e o menor é o P. Então, no caso aqui, o N é 6 e o P é 4. Ó. Fechou com o que está dizendo aqui. Ó. Pela definição, o N sempre tem que ser maior ou igual ao P. No máximo igual. Não pode ser nunca o P maior do que o N. E é o que está acontecendo aqui. Ó. O N é 6 e o P é 4. Então, o N é maior do que o P. Vamos substituindo ali, ó, o N é 6 e o P é 4. Ó. N fatorial, que é 6, 6 fatorial, dividido por N menos P. 6 menos 4. Primeiro, eu faço a subtração. Aqui nesse caso aqui, eu não vou fazer o fatorial primeiro, né? Porque está dentro do parênteses aqui, ó. Então, primeiro eu faço essa diferença, 6 menos 4. Então, fica 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui, então, eu também vou até o 2, ó, porque aqui embaixo tem 2, né? Então, eu vou até o 2. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui embaixo tem 2 fatorial, também eu vou cortar esses 2. Então, eu só tenho que fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui vai dar, então, 360 arranjos. Imagina montar esses subconjuntos aí, né? Como é que ficaria ele se fosse números, né? Vamos supor que fosse, se o N é 6, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero agrupar 4 a 4. Eu ia ter 1, 2, 3, 4. Depois eu ia ter 1, 3, 2, 4. Tem que fazer isso aí. Vai dar 360 arranjos, 360 conjuntos diferentes, né? Imagina a trabalheira que ia dar para montar e acabar com certeza esquecendo de algum. E com a fórmula eu encontro direto a quantidade, tá? A quantidade de conjuntos que eu vou ter. Entenderam esse exemplo 2 aí? Sim. E acabar com o nosso caderno ligeirinho, né, senhor? Sim. Com certeza. Com certeza. E acabar com o caderno ligeirinho. Essa é que é a vantagem, então, da gente poder usar a fórmula para calcular a quantidade de conjuntos que... aonde que a gente vai usar isso? Lá no início eu disse para vocês que a análise combinatória é uma ferramenta, né? A matemática tem muito disso, né? Uma ferramenta é usada noutra área da matemática. Né? Então, por exemplo, assim, uma multiplicação, o fatorial, por exemplo, é a ferramenta para análise combinatória. Eu só consigo resolver exercícios de análise combinatória se eu souber os fatoriais. Eu só consigo resolver os fatoriais se eu resolver as multiplicações. Então, uma coisa é ferramenta da outra. E essas fórmulas aqui, da análise combinatória, elas são ferramentas para as probabilidades. Né? Então, quando eu chego lá em probabilidades que eu quero calcular qual é a probabilidade de acontecer tal coisa, eu preciso saber essas quantidades aí. Né? E aí, o que acontece? Às vezes é fácil montar o conjunto para poder calcular a probabilidade, às vezes não. Tá? Eu posso dar um exemplo para vocês no caso lá da biologia, né? Vou fazer probabilidades lá na biologia lá, eu tenho que saber lá a parte da genética, né? Recessivo e dominante, né? Eu tenho situações lá de combinações, né? Então,
às vezes fica difícil de montar o conjunto, né? Então, eu usando essas formas aí do arranjo, da combinação, que a gente vai ver agora, depois da combinação, facilita para calcular a quantidade de conjuntos que eu vou ter, né? De possibilidades que eu vou ter. Bom, agora o exemplo T tem um probleminha, né? Tá? Um probleminha aqui, em vez de ter ele direto à fórmula, eu tenho que interpretar o que está pedido o problema. A Escola Técnica Estadual José Feijó possui 18 professores. Entre eles vão ser escolhidos um diretor, o vice-diretor e o coordenador pedagógico. Sempre que eu tiver um problema assim, que fale de cargos específicos, né, vai ser um problema de arranjo simples, porque eu vou ter a ordem vai importar. Quem vai ser o diretor, né, os nomes que eu vou ter, vamos por lá, João, Maria, José, né? O João é o diretor, a Maria vice-diretora e coordenador pedagógico vai ser o José. Se eu inverter, colocar a Maria como diretora, o vice-diretor, o João e o coordenador, o José, já mudou, né? O cargo vai importar, né? Quem vai ser o diretor e quem vai ser o vice-diretor, né? Então, se essa ordem importa, significa que esse é um exercício de arranjo simples, tá? Então, vocês vejam, nesse exercício aqui não está dizendo, isso aqui é um arranjo, uma combinação, não vai dizer, né? Mas vocês vendo que tem cargos, quando tem cargos é exercício de arranjo, tá? Porque a ordem vai importar, tá? Então, olha aqui como é que a gente vai fazer, ó. Como são 3 cargos, né? Diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico, tá? O P aqui vai ser 3, né? E o N, que é sempre o maior, vai ser 18, porque são 18 professores, né? Com esses 18 professores, eu tenho que distribuir aqui as possibilidades que eu vou ter de montar chapas, né? Várias chapas, diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Eu vou ter várias chapas, várias opções, tá? Então, N sempre tem que ser maior que o N aqui é 18 e o P é 3, porque são 3 cargos, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico. Tá? Identificando isso, conseguindo identificar isso, aí ficou fácil, é só aplicar a fórmula, né? Aquela fórmula que a gente já fez antes. Ó, o N é 18 e o P é 3. Ó. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ó, o N é 18 fatorial, aqui dentro eu vou ter 18 menos 3. E olha a barbada aqui, ó. Vocês imaginem se eu tivesse que fazer, né, até 1 lá, né, 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, até 1, né, ia dar bem mais trabalho, né, para fazer o 18 fatorial, mas eu não preciso fazer isso, porque embaixo eu vou ter 18 menos 3, 18 menos 3 é 15 fatorial, aqui embaixo, ó. Então aqui em cima eu só vou até o 15 fatorial, porque eu vou poder cortar esse aqui com esse aqui, ó. Eu não preciso ir até 1. Sor, mas eu quero fazer, eu acho mais fácil fazer, resolver o fatorial, né? Fazer até o 1 lá. Pode fazer, não vai dar a mesma coisa, só que vai dar um número bem grande em cima e vai dar um número bem grande embaixo. Vai ter que fazer essa divisão, tá? Mas o que eu acho, né? Se tu pode cortar, facilita, porque aí tu só vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Tu não vai precisar fazer uma multiplicação primeiro e depois uma divisão. Vai fazer direto aqui, ó, 18 vezes 17 vezes 16, tá? Porque eu cortei esse 15 fatorial com 15 de baixo, tá? Isso vai dar, então, 4.896 arranjos. Imagina, quase 5.000 conjuntos, né? Possibilidades que eu vou ter lá. Eu vou ter várias chapas, né? A chapa com o João, a Maria, o José, ou depois eu posso ter a chapa com a Maria de diretora, o João de vice, o José de coordenador pedagógico, ou eu posso ter lá uma outra chapa com o Rigoberto, com a Jacutinga, né, com, sei lá, com a Rosicleide, né, de coordenadora pedagógica. Eu vou ter várias chapas, né, com esses 18 professores aí, né. Então dá quase 5.000 possibilidades diferentes.
Tem uns exemplos aí parecidos, né? Bah, E vocês... dá uma aliviada aí. O Inter ganhou ontem, senhor. Sim, sim. Aliviada pra quem é colorado. Sim. Pra quem Feliz isso, hoje. destaca mais. Sim. Não, por isso mesmo, senhor. Já que a gente tá feliz, deixa os exercícios pra próxima. Então, vamos tentar fazer aí pra vocês tirarem dúvidas, né? Pra tirar dúvidas, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Vocês copiem só o 1 aqui primeiro, tá? E faço um, letra A, letra B e letra C, e aí eu corrijo um. Depois a gente faz o 2, tá? Aí vocês levantem a munheca aí quando terminarem de fazer um. Coloquei ali a palavra-chave da chamada, tá? Bem simples, é ornitorrinco. Você é maluco, é? A questão 1 ali, calcule, né, siga o exemplo 1, calcule o arranjo de 4, né, agrupado 3 a 3, né, 4 elementos agrupado 3 a 3. Então vai ficar assim, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial, o n que sempre é o maior, o p é o menor, né, então ali vai ser 4 e 3, ó, 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 4 menos 3, que é 1 fatorial. Ó. Tá? Então eu vou cortar aqui 1 fatorial por 1 fatorial, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. Tá? Vai dar 24 arranjos. Agora eu vou explicar em slow motion, que é aluno do primeiro ano que estava explicando muito rápido, né? Slow motion agora. 4 fatorial dividido por 4 menos 3. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo 1 fatorial. Corta fatorial com fatorial, sobrou 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24 arranjos. Eu não mereço isso. Eu slow motion. Tá bom, senhor. Já não precisa nem usar o efeito. E aí, dá pra fazer o rapidinho também, né? 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 1 fatorial é 24. Esse cara, meu. Pô, muito bom, muito bom. Vamos pro 5. 5 elementos. 5 elementos dividido. Não dá mais. Acabou. Ai, eu tenho que rir das próprias palhaçadas, é bravo, né? 5 fatorial. É ruim, é difícil. Tá, senhor, vai. E aí, quanto é que deu? Vamos ver. 5 vezes 4 vezes 3. Embaixo 5 menos 2, né? Que dá 3. 3 fatorial. E aqui 20. Eu vou cortar, né? Esse 3 fatorial com esse 3 aqui, ó. Virou vantagem, né? Se eu tivesse ir até 1, eu ia ter que fazer toda a multiplicação ali, né? Aqui não, ó. Já elimina aqui o 3 fatorial com esse 3 aqui, ó. Que vai dar 20, ó. Tá? Na C, 12 fatorial. E o 3 aqui é as posições, né? São 3 posições. Imagina, eu tenho 12 elementos ali, 12, vamos por números, né? Ou letras, ou nomes, né? E eu quero agrupar 3 a 3 em trios, né? Tá? Então, imagina quantos conjuntos vai dar, né? Aqui embaixo eu vou fazer 12 menos 3, tá? Que vai dar 9, ó. Então, aqui em cima, eu posso ir até o 9 só, para poder cortar esse 9 aqui com esse 9, ó. Tá? E aí eu vou fazer só 12 vezes 11 vezes 10. Tá? Que vai dar, então, 1.320 arranjos. Né? Ou seja, 1.320 situações diferentes possíveis que eu posso fazer com esses 12 elementos agrupados 3 a 3. Tá? Eu poderia, né, fazer em cima o 12 fatorial até, né, até o 1, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes até o 1, e eu poderia fazer aqui também embaixo, né, o 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7, mas aí vai dar um número
bem grandão em cima e um número bem grandão embaixo, né? Imagina a trabalheira, né? Então, se eu posso cortar aqui, ó, já eliminar aqui, já facilita bem mais o meu cálculo, né? 2. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto E? Vocês já tinham feito esse ou só o Kleber? Vamos deixar todo mundo tentar fazer, né? Ó, eu tenho o E, o conjunto E aqui, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 5 elementos aqui, né? E eu quero, ó, agrupar 3 a 3, ó. Quantos de números de 3 algarismos distintos eu quero formar? Imagina o seguinte, ó. Eu quero gerar uma senha com 3 números, né? Quantas possibilidades diferentes de senhas eu posso ter, né, com esses números aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso ter uma senha 1, 2 e 3, eu posso ter uma senha 1, 3 e 4, ou 1, 4 e 5, ou 2, 4 e 5, ou 5, 3 e 2. Imagina quantas possibilidades eu posso ter, né? Então, aqui o N vai ser 5 e o P vai ser 3. Querem um tempinho para fazer isso aí? Sim. Ó, o N é 5, né? Porque eu tenho ali os números de 1 até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o P é 3. Eu quero agrupar, então, esses 5 números aí, 3 a 3. Quais são as possibilidades que eu tenho, né? Quantos arranjos eu vou poder ter, né? Notem que aqui a ordem vai importar, né? A ordem vai importar. Eu posso ter 1, 2, 3, eu posso ter 1, 4, 5. A ordem importa. Se a ordem importa, é arranjo, né? Aí, substituindo na fórmula aqui, o N é 5 e o P é 3, ó. 5 fatorial dividido por 5 menos 3, que é 2, né? Então, eu vou ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, aqui eu vou ir até o 2, né? Que não foi muita vantagem, né? Porque depois o próximo já é o 1, né? Mas dá para cortar com o 2 ali e eu vou fazer o 5 vezes 4 vezes 3. Tá? 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60 arranjos. Esse aí não precisa explicar em slow motion, né? Não. Eu deixo pra edição depois. Ó, a 3, né, parecido com o exemplo 3 lá que eu passei para vocês, né, o professor Viegas possui 16 alunos, né, entre os quais, né, escolhidos, né, 2 que disputarão para os cargos de líder e vice-líder da turma. Vocês imaginem que vocês querem escolher o líder e o vice-líder, né? E aí, assim, considerando que todos os alunos estão se propondo a fazer parte, né, de ser líder ou vice-líder, né? Então, desses 16 alunos, a gente pode montar vários subconjuntos, várias duplas aí de líder e vice-líder, né? Nesse caso aí, vai mudar, né? Se o João for o líder, a Maria a vice-líder, ou se, por exemplo, a Maria for a líder e o João o vice-líder, né? Se eu inverter os cargos aí, é um conjunto diferente. Então, é um arranjo, né? Se a ordem não importasse, não seria arranjo, né? Então, nesse caso aqui, o N é 16 e o P é 2. Tempinho para fazer. Não. Então tá, vamos corrigir. Ó, pela definição, o N sempre tem que ser maior ou igual ao P, né? Não pode ser o contrário, né? Então, o N é 16 e o P é 2, líder e vice-líder. Então, eu vou ter aqui em cima 16 fatorial dividido por 16 menos 2, fatorial. 16 menos 2 vai dar 14. 16 vezes 15 vezes 14, ó. Aqui eu não preciso ir até o 1, ó, porque embaixo vai dar 16 menos 2, que dá 14 fatorial. Então eu vou até o 14 só. Vou cortar esse 14 aqui com esse 14 de baixo. Então eu só tenho que fazer 16 vezes 15. Que vai dar, então, 240 arranjos, né? Então são 240 possibilidades diferentes que eu posso montar as chapas aí de líder e vice-líder com esses 16 alunos que eu vou ter. Hashtag é os guri. Eu não entendi o que ele falou. Tá certo? Tudo tranquilo? Bons estudos, boa semana pra vocês e hasta la vista, baby. Hasta, baby.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara aqui.